O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado pela saudade, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Traíste-me, Isabel. Como pudeste? A voz de Mariana, rouca de lágrimas e fúria, reverberou contra as paredes caiadas, onde lanternas de ferro forjado tremulavam como corações partidos. Isabel parou abruptamente, o coração martelando sob o casaco de lã fina, o cheiro de jasmim e mar salgado misturando-se ao perfume amargo da traição imaginada. Seus olhos, castanhos como o café forte de uma esplanada do Chiado, fixaram-se na silhueta trêmula da amiga, não, da mulher que amava em segredo há anos. Mariana, espera. Não é o que pensas. Mas as palavras saíram fracas, engolidas pelo eco do passado que as unia como as raízes de uma oliveira centenária no Alentejo. Naquele instante, sob o céu estrelado de Lisboa, o mundo de Isabel desabava. Ela, a jornalista investigativa implacável, caçadora de verdades ocultas nos corredores do poder, agora caçada por uma mentira que não cometera. E o pior, a dor nos olhos de Mariana era real, afiada como a navalha de um toureiro em Moura. Tudo começara naquela manhã chuvosa de outono, quando o sol teimoso de Portugal se esgueirava entre nuvens cinzentas sobre o castelo de São Jorge. Isabel acordara cedo no seu apartamento modesto no bairro Alto, o tipo de lugar onde as paredes sussurravam histórias de poetas esquecidos e amores proibidos. Aos 32 anos, com o cabelo curto e prático, um corte que gritava independência, ela era a estrela do jornal O Eco do Tejo, conhecida por desmascarar corrupção nos altos círculos da política lisboeta. Seu último furo, um escândalo de fundos europeus desviados para vilas privadas no Algarve, revelado com fotos granuladas e documentos sigilosos. Mas naquela manhã não era o trabalho que a consumia. Era Mariana. Mariana Oliveira, 30 anos, designer gráfica freelance com um estúdio improvisado no Lisboa Factory, era o oposto de Isabel, sonhadora, com cachos negros que dançavam como videiras ao vento do Douro e uma risada que ecoava como o repicar dos sinos da Sé de Lisboa. Elas se conheceram há 7 anos, numa manifestação pelo orgulho LGBTI+, na Praça do Comércio, onde bandeiras arco-íris tremulavam contra o azul do Tejo. Isabel cobria o evento como repórter, Mariana distribuía panfletos com ilustrações vibrantes de casais de mãos dadas sob o sol de Évora. Queres ver o futuro que pintamos? Dissera Mariana, estendendo um cartaz com 2 mulheres abraçadas perante o Cristo Rei. Isabel, cética por natureza, pegara o papel e, num gesto impulsivo, convidara-a para um café na Brasileira. Daí em diante, eram inseparáveis, viagens de comboio pelo Alentejo colhendo azeitonas, noites de fado no Senhor Vinho onde as vozes da Amália Rodrigues pareciam cantar só para elas, e confidências sussurradas em bancos de jardim no Parque Eduardo VII, onde o cheiro de castanhas assadas misturava-se ao perfume de terra molhada. Mas o amor de Isabel por Mariana era um segredo guardado como um vinho do Porto envelhecido, profundo, intenso, mas nunca aberto. Temia o risco não só da rejeição, mas o da sociedade portuguesa, ainda marcada por sussurros conservadores em vilas do interior, onde o que dirão pesava mais que o fado. Mariana, por sua vez, via Isabel como a âncora, a amiga leal que a salvara de um namoro tóxico com um homem ciumento em Coimbra. Tu és a minha rocha, Isabel, dissera ela certa vez, após uma garrafa de vinho verde partilhada num terraço de Belém. Mas ultimamente, sombras pairavam. Mariana, com sua imaginação fértil moldada por anos lendo Saramago e ouvindo fados de Marisa, começara a tecer teias de dúvida. Pequenos gestos, um telefonema tardio de Isabel, um sorriso trocado com uma colega no jornal, transformavam-se em monstros na mente dela. E se ela me trocar por alguém mais? Normal, pensara Mariana, sozinha no seu ateliê, rodeada de esboços inacabados de corações partidos. Aquele dia fatídico, Isabel recebera uma pista anónima, um envelope castanho deslizado sob a porta do jornal, contendo fotos borradas de si própria num jantar com Sofia, uma advogada lésbica que colaborava na investigação. As imagens, tiradas de ângulo suspeito, mostravam risos e toques casuais no braço, inocentes, mas ambíguos. Traição confirmada, rabiscara o remetente desconhecido. Isabel, instintivamente, escondera-as, temendo envolver Mariana num mundo de intrigas. Mas o envelope fora visto por um estagiário descuidado que, num burburinho de café, deixara escapar o rumor até aos ouvidos errados.
Horas depois, Mariana confrontara-a no estúdio, os olhos inchados de noites sem sono. Mostra-me as fotos, Isabel. Não mintas mais. A voz de Mariana tremia como as folhas de uma sobreira no vento alentejano. Estavam no ateliê do Lisboa Factory, um espaço industrial reciclado com paredes de tijolo exposto e janelas altas que filtravam a luz cinzenta da tarde. Mesas cobertas de papéis coloridos, potes de tinta e um rádio tocando baixinho estranha forma de vida de Amália. Isabel hesitou, o coração apertado. São só fotos de trabalho, Mariana. Uma fonte. Nada mais. Mas as palavras soavam vazias, como promessas quebradas em feiras de São João. Mariana tirou o envelope para o chão, as fotos espalhando-se como confetes de um carnaval triste. Trabalho? Com ela? A Sofia, que te olha como se fosse o sol de Lagos? Eu vi vocês no Rocio, Isabel. Rindo, tocando. Enquanto eu fico aqui, sozinha, imaginando o pior. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, traçando caminhos no pó de giz das ilustrações. Isabel ajoelhou-se, pegando as fotos com mãos trêmulas. Imaginando? Mariana, isso é paranoia nascida do medo. Eu investigo verdades, não as invento. E tu? Tu és a minha verdade. As palavras escaparam, carregadas de anos de silêncios. Mariana recuou, os olhos arregalados. A tua verdade? Então por que escondes? Por que me deixas duvidar? O ar entre elas crepitava, denso como o fumo de um churrasco em Évora. Naquele momento, Isabel percebeu, a traição não era dela, mas da dúvida que o mundo plantara em ambas. Portugal, terra de saudades e revoluções, ainda lutava com amores como o delas, visíveis em paradas do orgulho, mas sussurrados em famílias tradicionais de Trás-os-Montes. Recordou a mãe, em Faro, que lhe enviava postais de praias algarvias com frases codificadas: encontra alguém que te faça feliz, filha, mas com cuidado. E Mariana, filha de um pastor alentejano, carregava o peso de uma infância onde mulher com mulher era pecaminoso como vinho azedo. Isabel ergueu-se, puxando Mariana para um abraço impulsivo. Vem comigo. Vamos desvendar isto juntas, como sempre. Mariana resistiu por um segundo, o corpo rígido como uma estátua de azulejo, mas cedeu, o cheiro de lavanda do seu perfume misturando-se ao de tinta fresca. Saíram para as ruas do Lisboa Factory, onde grafites coloridos narravam histórias de resistência, e apanharam o elétrico 28 rumo ao centro. O balançar do veículo, com suas curvas apertadas por vielas de moraria, era como o pulsar de um coração acelerado. Conta-me tudo, murmurou Mariana, a cabeça no ombro de Isabel. E assim, entre paragens de turistas e vendedores de pastéis de nata, Isabel desfiou o fio, a pista anónima, a advogada Sofia como mera aliada, o estagiário fofoqueiro. Alguém quer-me silenciar na investigação. Usaram-te para me atingir. Mariana escutava, os dedos entrelaçados nos de Isabel, um toque que enviava faíscas como fogo de artifício na festa de Santo António. Eu inventei tanto na minha cabeça. Medo de te perder para o mundo lá fora. O elétrico parou no mirador da Senhora do Monte, e elas desceram, o horizonte de Lisboa estendendo-se como um tapete de 7 colinas. O sol poente tingia o Tejo de ouro, e ali, sob o olhar indiferente de pombos, Mariana virou-se. Eu amo-te, Isabel. Não como amiga. Como? Tudo. As palavras pairaram, vulneráveis como uma toada de fado. Isabel sentiu o mundo parar. Eu também, Mariana. Há anos. O beijo que se seguiu foi tímido, salgado de lágrimas, sob o céu que Amália chamaria de estranha forma de vida. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, o envelope revelou mais, uma nota ameaçadora. Para de cavar ou a tua amiga paga. A traição imaginada tornava-se real, não entre elas, mas vinda de fora. Isabel mergulhou na investigação, Mariana ao seu lado, transformando dúvida em aliança. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de sombras e luzes portuguesas.
De manhã, no jornal, Isabel decifrava documentos com o rigor de um inquiridor em tribunal de Évora. À noite, no ateliê de Mariana, esboçavam planos sobre garrafas de moscatel do Douro. A cultura de Portugal tecia-se nelas, jantares de bacalhau à brás partilhados com amigos do bairro, onde conversas fluíam sobre o 25 de Abril e liberdades conquistadas, passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde flores exóticas simbolizavam amores improváveis. Mas o conflito crescia. Sofia, a advogada, contactou Isabel. Tens um infiltrado no jornal. Alguém próximo. Paranoia instalou-se. Mariana, com sua mente criativa, começou a desenhar mapas de suspeitos, rostos caricaturados como vilões de contos de Eça de Queiroz. O céu trau irrompeu numa noite de tempestade, quando o vento levava como lobos no Gerês. Isabel seguira uma pista até à doca do Jardim do Tabaco, um armazém abandonado onde o cheiro de sal e ferrugem pairava. Sozinha? Não, Mariana insistira em vir, armada apenas com um spray de pimenta de determinação alentejana. Não me deixes de fora desta vez. Dentro do armazém, sombras dançavam sob lâmpadas penduradas. Quem é o traidor? Gritou Isabel para a escuridão. Uma figura emergiu, o estagiário, Tomás, olhos nervosos como um miúdo apanhado a roubar figos. Não foi por mal. Eles pagaram-me para espalhar o rumor. Queriam distrair-te da investigação real, o ministro e os fundos. Mas o verdadeiro golpe veio quando Tomás revelou: a ordem veio de dentro. Da tua mentora, a editora-chefe, Dona Luísa. Traição real, não imaginada. Luísa, que Isabel via como mãe adotiva, mulher de 60 anos com sotaque madeirense e histórias de exílio durante o salazarismo, trairá por lealdade ao antigo regime. Ela protege-os dela, murmurou Tomás. O confronto, no escritório do jornal sob chuva torrencial, foi épico. Porquê, Luísa? Eu confiava em ti. A editora, com rugas como mapas do Atlântico, confessou: o medo, Isabel. O mesmo que te impede de viver o teu amor abertamente. Eu vi o que o regime fez a gente como nós, prisões, silêncios. Agora protejo o que resta. Mariana, ao lado de Isabel, segurou-lhe a mão. O medo não é mais forte que nós. As lágrimas de Luísa misturaram-se à chuva batendo nas janelas. No fim, não houve prisão, apenas uma demissão silenciosa e uma promessa de redenção. A investigação prosseguiu, expondo o escândalo no dia seguinte, com Isabel e Mariana acreditadas como dupla imbatível. Meses depois, no verão escaldante de Lisboa, elas casaram-se numa cerimónia discreta no convento dos Capuchos, rodeadas de azulejos azuis e amigos com fitas arco-íris. O amor, revelado, provara laços mais fortes que o medo. Portugal, com suas saudades e alegrias, testemunhava, mesmo nas traições imaginadas, o coração humano tecia narrativas de esperança. E assim, sob o sol de Belém, Isabel e Mariana dançavam um fado moderno, não de perda, mas de reencontro. A brisa do Tejo carregava o aroma de pastéis de nata frescos da confeitaria de Belém, misturando-se ao sal do Oceano Atlântico que batia ritmicamente contra os cais. Era uma tarde de domingo, e Isabel caminhava de braço dado com Mariana pelo mosteiro dos Jerónimos, onde as gárgulas de pedra pareciam guardar segredos de navegadores outrora. O casamento, ainda fresco na memória como o vinho espumante de bairrada bebido na cerimónia, trouxera uma paz nova, mas frágil. Achas que Luísa nos perdoa? Perguntou Mariana, os cachos negros balançando ao ritmo dos seus passos. Isabel apertou-lhe a mão, sentindo o anel simples de prata, gravado com uma oliveira estilizada, roçar na pele. O perdão não é dela, amor. É nosso. Nós perdoamos o medo que nos separava. Mas o passado, como as marés portuguesas, não se deixava esquecer facilmente. No jornal, o escândalo explodira como um fogo de artifício em Cascais, o ministro renunciara, os fundos recuperados para projetos sociais no Alentejo e Isabel fora promovida a editora adjunta. No entanto, ecos de dúvida persistiam. Cartas anónimas chegavam ao ateliê de Mariana, não ameaças, mas insinuações cruéis. Uma jornalista e uma artista? Isso não dura em Portugal.
Mariana, com sua resiliência moldada por verões colhendo uvas no Douro com o pai, respondia com desenhos satíricos, vilões caricaturados caindo em poças de vinho tinto. Deixa-os falar, dizia ela a Isabel durante noites de insônia, enroscadas em lençóis de linho fresco. O nosso amor é como fado, nasce da dor, mas canta a alegria. Uma manhã, enquanto Isabel revisava provas no Eco do Tejo, um telefonema mudou tudo. Isabel? É Sofia. Preciso de ti. Há um novo ângulo na história, algo sobre a rede de Luísa estendendo-se ao norte até ao Porto. Sofia, com sua voz firme como o granito do Douro, era agora aliada inabalável, tendo-se tornado amiga próxima após o confronto. Isabel hesitou, o receptor colado ao ouvido como uma concha trazendo sussurros do mar. Não sem Mariana. Ela vem conosco. Era hora de transformar a amizade em irmandade, de curar as feridas da traição imaginada com ações concretas. A viagem de comboio para o Porto foi uma odisseia romântica, assentos de veludo gasto, paisagens de vinhedos escalvando encostas como amantes entrelaçados e piqueniques improvisados com queijos de serpa e broa de milho. Mariana esboçava o Rio Douro no seu bloco, enquanto Isabel lia em voz alta excertos dos Maias de Essa, rindo das ironias sociais que ecoavam o seu próprio drama. Vês? Até os clássicos sabiam que o amor vence as intrigas, gracejava Isabel. No Porto, instalaram-se num quarto com vista para a Ribeira, onde as ruelas de pedra contavam histórias de mercadores judeus e sinagogas escondidas, lembretes de amores proibidos na Inquisição. A investigação revelou camadas. Luísa, exilada na Madeira durante a ditadura, envolvera-se com uma rede de ex-funcionários do regime que agora manipulavam fundos para preservar privilégios. Ela pensava proteger-me, confessou Luísa numa chamada tensa, a voz trêmula como folhas de loureiro ao vento. Mas o medo corrompe, Isabel. Como o vinho mal guardado. Mariana, ao lado, sugeriu uma reviravolta humanitária. Em vez de expor tudo publicamente, oferecer a Luísa uma saída, testemunho anónimo em troca de reabilitação. Somos portuguesas, afinal. Perdoamos com um abraço e um copo de aguardente. O conflito interno de Isabel fervia. Como jornalista, a verdade era sagrada. Como amante, a compaixão por Mariana, que via redenção em cada sombra, era irresistível. Numa noite chuvosa na ponte de Dom Luís I, com o Douro rugindo abaixo, elas discutiram pela primeira vez desde o casamento. Não podes suavizar a justiça por ela, exclamou Isabel, a chuva colando o cabelo à testa. Mariana, olhos flamejantes como brasas de uma lareira lentejana, rebateu, e tu não podes endurecer o coração por vingança. Lembra-te do que nos uniu, a traição que eu imaginei, e como o amor a dissolveu. O beijo reconciliador veio sob o aguaceiro, molhado e urgente, selando uma promessa, equilibrar verdade e misericórdia. De regresso a Lisboa, o artigo saiu equilibrado, denúncia firme, mas com notas de contexto humano sobre o trauma do salazarismo. Luísa, grata, enviou um postal de madeira, uma foto de levadas verdes com a frase: obrigada por me lembrarem que o laço do amor é mais forte que o medo do passado. A vida floresceu. Mariana ganhou um prémio pelo design de uma campanha LGBTI mais inspirada na sua história, com ilustrações de duas oliveiras entrelaçadas. Isabel cobriu a parada do orgulho com orgulho assumido, dedicando o texto àquela que transforma dúvidas em desenhos de esperança. Mas o verdadeiro caos aguardava no inverno, quando um novo escândalo surgiu, ameaças a ativistas queer no Algarve, ligadas à mesma rede. Isabel e Mariana, agora inseparáveis como o vinho e a rolha, partiram para Faro, onde dunas douradas e falésias dramáticas contrastavam com a tensão. Ali, num bar de mariscos em Lagos, encontraram uma jovem ativista, Ana, que sussurrou: eles usam o medo para nos dividir, como fizeram com vocês. A traição imaginada de outrora ecoava. Ana imaginava conspirações, mas Isabel, com a sabedoria ganha, desvendou a verdade, um informador interno, novamente. O confronto final ocorreu numa vila isolada nas falésias, sob luar prateado. O líder da rede, um homem de olhos frios como o Atlântico em tormenta, riu: amor de mulheres? Frágil como conchas na maré. Mas Mariana, com um grito de fado na voz, atirou-lhe os desenhos: frágil? É eterno como o mar que nos molda.
Isabel gravou tudo, o telemóvel capturando confissões. A polícia chegou e o caso fechou com prisões, não BKCH, mas justiça temperada com humanidade. De volta, no terraço do apartamento, com vistas para o Tejo, elas brindaram com vinho de colares. Nós sobrevivemos ao medo, disse Isabel. Mariana sorriu e o amor revelou os laços verdadeiros. Portugal, com suas festas de São João e cantos de saudade, celebrava-as em silêncio. O sol de primavera filtrava-se através das persianas de madeira no ateliê de Mariana, pintando o chão de listras douradas como as de um azulejo de Sintra. Era abril, mês das chuvas suaves e dos jacarandás em flor que tingiam Lisboa de roxo, cor de mistério e renovação. Isabel entrava com um bule de chá de ervas de luso nas mãos, o vapor subindo como fantasmas benevolentes. Bom dia, minha musa alentejana. Sonhaste com vinhas ou com vilões? Mariana, debruçada sobre uma tela, ergueu o rosto salpicado de tinta azul, os olhos brilhando com aquela faísca que sempre derretia as defesas de Isabel. Com ambas. Uma vinha que devora corruptos, e tu a colher as uvas. Riram, um riso que ecoava como sinos de uma igreja em Óbidos, selando a rotina matinal com um beijo leve, como brisa do mar em Sagres. A vida pós-escândalo era um equilíbrio delicado, como dançar um vira-minhoto sem pisar os pés do parceiro. Isabel equilibrava colunas jornalísticas com palestras em universidades sobre jornalismo ético e direitos LGBTI+, inspirada pela resiliência de Mariana. Esta, por sua vez, expandira o ateliê para workshops de arte terapêutica, onde mulheres queer pintavam as suas saudades em telas vastas, transformando dor em cor. É como o fado, explicava Mariana a uma aluna tímida de Setúbal. Canta o que dói, mas liberta a alma. Isabel assistia às vezes, sentada num canto com um bloco de notas, admirando como a parceira tecia vulnerabilidade em força, eco da forma como ela própria desvendara a traição imaginada. Contudo, o conflito latente surgia em sussurros. Uma carta de Luísa chegara da Madeira, estou a escrever memórias. Quero que saibam a minha verdade inteira, o amor que perdi no exílio, uma mulher como vocês. Curiosidade misturada a ressentimento agitava Isabel. Devo ir? Confrontar o passado? Mariana, com sabedoria de quem colher azeitonas sob o sol inclemente, aconselhou, vai, mas leva-me no coração. O perdão não é fraqueza, é o vinho que amadurece. Assim, Isabel partiu sozinha para a ilha vulcânica, onde levadas serpenteavam como veias verdes e o ar cheirava a cana-de-açúcar e segredos. Na casa de Luísa, uma vivenda branca com varandas de buganvílias, a editora a recebeu com olhos envelhecidos pelo tempo, mas ainda afiados como navalhas de barbear em barbearias portuenses. Senta-te, filha. O chá é de estrácia para acalmar o fígado e o coração. Horas de conversa desfiavam o novelo. Luísa contara de um amor juvenil com uma enfermeira durante a guerra colonial, silenciado pelo regime. Eu traí não por maldade, mas por pavor de reviver isso em ti. Lágrimas caíram e Isabel, tocada, abraçou. O teu medo gerou o meu, mas o amor de Mariana quebrou a cadeia. Regressou transformada, com um caderno de histórias que inspiraria uma série de artigos sobre mulheres queer na história portuguesa, de rainhas esquecidas ativistas do 25 de Abril. Enquanto isso, em Lisboa, Mariana enfrentava o seu próprio CAO pessoal. Um ex-namorado, o ciumento de Coimbra, reaparecera via mensagem, ouvi do teu casamento. Arrependes-te já? Volta para o que é normal. As palavras reabriram velhas feridas, fazendo-a duvidar, não do amor por Isabel, mas da sua força perante o mundo. Sozinha no ateliê, pintou furiosamente, um autorretrato com chifres de dúvida, mas asas de oliveira brotando das costas. Quando Isabel voltou, encontrou-a exausta, pincel na mão. Ele voltou a assombrar-me. E se o medo dele infectar o nosso? Isabel, sem hesitar, pegou no pincel e adicionou toques, um escudo de azulejos ao redor. Então pintamos sobre ele. Juntas? O verão trouxe um novo conflito externo, a parada do orgulho em Lisboa, onde Isabel fora convidada a discursar.
Preparava o texto com Mariana, incorporando elementos culturais, referências a fado, ao mar, à Revolução das Cravas. Mas na véspera, um leak anónimo no Twitter, agora X, espalhou rumores. A jornalista heroína? Apenas uma traidora que perdoou a corruptora. Eco da traição imaginada, amplificada pela rede social. A multidão na Praça do Comércio murmurava, bandeiras arco-íris tremulando incertas. No palco, com Mariana ao lado, Isabel falou. Traição? Sim, vivia, imaginada por amor, real por medo. Mas aqui estamos, laços tecidos mais fortes que ódios velhos. Portugal, terra de saudades, ensina-nos a amar sem medo. O aplauso foi ensurdecedor, como o romper de ondas em Nazaré. Ana, a ativista do Algarve, aproximou-se depois. Vocês inspiram. Vamos expandir isto, um festival que no Alentejo? Ideia plantada, elas planearam um evento em Évora, com fado lésbico, vinhos locais e ateliê de arte. Mas o verdadeiro teste veio em setembro, quando o ex de Mariana apareceu fisicamente no ateliê, bêbado de vinho de mesa barato. Ela é minha, gritou, avançando. Isabel, chegando a tempo, interveio com a calma de uma investigadora, gravou a cena, chamou a polícia. Vai-te, ou o mundo saberá o teu normal. Processado por assédio, o homem confessou, inveja misturada a remorsos. Mariana, no Tribunal de Lisboa, testemunhou com voz firme. O amor não trai, o medo sim. E eu escolhi o amor. Vitória humanitária, ele recebeu terapia, em vez de prisão, e quando perdão a Luísa. Outono trouxe colheita. O festival em Évora foi um sucesso, com centenas celebrando sob estrelas alentejanas. Isabel e Mariana dançaram um corrido minhoto, corpos próximos como videiras. Laços mais fortes, sussurrou Isabel. Que o medo se curve. O vento de novembro varria as folhas de castanheira pelo rocio, carregando o cheiro de filhós fritas das barracas de Todos os Santos. Lisboa preparava-se para o inverno, mas no coração de Isabel e Mariana, o calor persistia como o fogo de uma lareira em aldeias transmontanas. O Festival de Évora consolidara-as como ícones discretas do movimento queer português, convites para podcasts sobre fado e identidade, colaborações com artistas como Marisa para álbuns temáticos. No entanto, o conflito interno borbulhava. Isabel, promovida, sentia a pressão de equilibrar carreira e vida pessoal. Quer um filho, Mariana. A adoção, talvez. Mas e se o mundo nos julgar? Mariana, traçando um coração num guardanapo de esplanada, respondeu, então adotamos o mundo. Com amor. A decisão levou a um novo CAO emocional. Visitaram orfanatos no Alentejo, onde crianças com olhos grandes como as vendas observavam-nas com curiosidade. Em Beja, uma menina de 7 anos, Sofia, ironicamente, com tranças pretas e sotaque alentejano lento, agarrou-se a Mariana. Ficas comigo? O coração delas derreteu, mas burocracia e preconceitos ergueram muralhas. Um assistente social, homem de bigode grisalho, murmurou. 2 mulheres? O tribunal pode hesitar. Portugal avança, mas devagar. Eco da traição imaginada, agora, o medo societal imaginava-as incapazes. Isabel, furiosa, investigou artigos sobre adoções queer na Europa, estatísticas provando lares estáveis. Mariana desenhou um portfólio, ilustrações de famílias diversas sob o sol de Faro. O processo arrastou-se meses, com audiências em tribunais de Lisboa onde juízes de rostos impassíveis questionavam, e o modelo tradicional? Num debate aceso, Isabel rebateu, o modelo que falha é o do silêncio e medo. Nós oferecemos amor, como de essa, que amou além das normas. Mariana acrescentou, voz trêmula mas firme, e arte, para que ela pinte os seus sonhos. Enquanto isso, um conflito externo irrompeu. Luísa, recuperada na Madeira, publicou memórias que mencionavam Isabel anonimamente como a jornalista que me salvou do abismo. Sucesso literário, mas backlash, conservadores acusavam propaganda. Cartas de ódio chegavam, uma com foto delas rasgada, traição à família portuguesa. Mariana, lendo-as, chorou pela primeira vez em meses. E se afetar a adoção?
Isabel, abraçando-a sob a chuva no chiado, jurou: então combatemos com verdade. Como sempre. O C.A.O. Trau veio na audiência final, em dezembro, com neve rara salpicando as colinas. O juiz, homem idoso com sotaque beirão, hesitou. Mas Sofia, a menina, entrou, desenhada por Mariana como uma heroína de azulejo, com asas de pomba. Quero-as como mães. Elas cantam fado para mim e eu rio. O tribunal silenciou e o martelo caiu. Aprovação. Lágrimas fluíram como o Tejo em cheia. Com Sofia em casa, a vida transformou-se. Manhãs de panquecas com mel de Serra da Estrela, tardes no Jardim da Estrela onde contos de fadas que eram tecidos. Mas um último conflito. Sofia, adaptando-se, sonhava com o pai biológico imaginário. Ele volta? Mariana, com gentileza, explicou: o amor não trai, multiplica-se. Isabel investigou o passado da menina, descobrindo uma história de abandono por medo, pai fugido para a Espanha. Numa viagem ao Alentejo, visitaram a avó de Sofia, uma viúva de Montemor Novo com mãos calejadas de lavoura. Eu avisei-o, o medo come a alma, disse ela, oferecendo figos secos. Reencontro humanitário, cartas trocadas, perdão sem ilusões. Sofia floresceu, pintando famílias estelares. Ano novo em família, fogo de artifício no terreiro do Paço, mãos unidas. Laços eternos, sussurrou Isabel. O medo, derrotado, deixava espaço para o amor. O ar de janeiro em Lisboa era cortante como navalha, mas o sol baixo prometia dias mais longos, metáfora perfeita para a família recém-formada. Sofia, com seus 7 anos de curiosidade insaciável, corria pelo apartamento do bairro Alto, perseguindo o gato vadios que se esgueirava das ruas. Mãe Isabel conta a história da traição imaginada. Pedia ela, aninhada no sofá com um cobertor de lã minhota. Isabel ria, trocando olhares com Mariana. Era uma vez 2 mulheres corajosas, como as tuas mães, que enfrentaram monstros de dúvida. As noites tornavam-se rituais, fados suaves tocados no violão por um vizinho, desenhos de Mariana ganhando vida nas paredes. Contudo, o equilíbrio familiar testava novos conflitos. Isabel, agora editora, enfrentava prazos implacáveis, ausências que deixavam Mariana gerir rotinas sozinha. Sinto falta de nós, confessou Mariana numa noite, enquanto Sofia dormia. O amor é forte, mas o cansaço trai em silêncio. Isabel, culpada, prometeu mudanças, fins de semana em Sintra, onde neblina romântica envolvia palácios como véus de noiva. Lá, entre pinhos e ruínas mouras, reconectaram-se, piqueniques de empadas de atum, conversas sobre sonhos adiados, como abrir uma galeria que era em Lisboa. Um C.A.O. Trau profissional surgiu, um caso de discriminação em empresas portuárias, onde mulheres lésbicas eram demitidas sutilmente. Isabel mergulhou, entrevistando vítimas no Douro, vinhas como testemunhas mudas de injustiças. Mariana juntou-se, documentando com fotos e esboços para uma exposição. Mas tensão cresceu. Sofia, na escola, enfrentou bullying. A tua família é esquisita, zombou um colega. Lágrimas em casa e Mariana questionou: devíamos mudar? Proteger-nos? Isabel, com fogo investigativo, rebateu: não nos escondemos. Eduquemos. Campanha lançada, workshop escolar sobre diversidade, com fados inclusivos e histórias de heróis portugueses de Fernando Pessoa, com seus amores ambíguos, a ativistas modernas. Sofia, empoderada, desenhou um cartaz, laços mais fortes que piadas. O bullying cessou, transformando-se em alianças infantis. Outro conflito, Luísa, doente na Madeira, pediu visita. Quer conhecer a pequena. Viagem familiar, avião para Funchal, levadas percorridas de mão dada. Luísa, fraca mas radiante, contou lendas madeirenses a Sofia, mulheres fortes como as montanhas. Legado passado, um colar de conchas para a menina. Luísa faleceu semanas depois, deixando memórias. O amor revela verdades que o medo esconde. Luto partilhado fortaleceu-as, funeral virtual, com fado de despedida. Isabel escreveu o obituário, uma mulher que errou, mas redimiu-se no perdão.
Primavera trouxe renascimento, exposição de Mariana no mate, com obras inspiradas na jornada, traições imaginadas, laços reais. Inauguração lotada, discursos emocionados. Sofia, orgulhosa, disse: "A minha mãe pintou o nosso amor." Verão no Algarve, praias de areia branca, conchas colecionadas como tesouros. Conflito leve, Sofia apaixonou-se por uma amiguinha, primeiros ciúmes infantis. Como tu e a mamã? Riram, ensinando: amor é partilha, não posse. Outono selou maturidade, Isabel recusou promoção que exigia viagens excessivas. Escolho-vos. Festival anual em Évora expandiu-se, celebrando laços quer. Inverno, Natal em família, com rabanadas e histórias. Mais fortes que o medo, brindaram. O ciclo das estações em Portugal é um fado vivo, invernos introspectivos dando lugar a primaveras explosivas, como o coração humano que, apesar de traições, floresce. 2 anos após a adoção de Sofia, Isabel e Mariana olhavam para trás com olhos de quem sobreviveu a tormentas. O apartamento no bairro Alto, agora repleto de desenhos da filha e recortes de jornais de Isabel, era um santuário, paredes com azulejos colecionados de viagens, um altar improvisado com fotos de Luísa e velas de cera de abelha. O CAO terá o final, não de conflito mas de culminação, veio num verão escaldante. Sofia, aos 9 anos, descobriu uma caixa velha, fotos do confronto inicial, o envelope da traição imaginada. Mamãs, contem uma história verdadeira. Sentadas no terraço, com o Tejo como testemunha, desfiaram o novelo, dúvidas de Mariana, investigação de Isabel, redenções e laços tecidos. Sofia, olhos arregalados, perguntou: e o medo? Ainda existe. Isabel sorriu: sim, mas nós dançamos com ele, como no fado. Um último conflito surgiu, oferta para Isabel escrever um livro sobre o caso, mas pseudónimo para proteger a família. Quero a verdade nua, disse ela a Mariana. Esta, pintando um retrato delas 3, rebateu: a verdade inclui nomes, o nosso amor, assumido. Decisão tomada, livro real, lançado em Lisboa com debate no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo. Críticos aplaudiram, uma odisseia humanista, onde o amor português transcende medos salazarentos. Sofia, lendo excertos, inspirou-se: quer ser jornalista-artista. Sonhos multiplicados. Anos fluíram, Sofia cresceu, namorou com garotas e garotos, sempre guiada por laços fortes. Isabel e Mariana envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como oliveiras antigas, rugas de risos partilhados. Retiros no Douro, vindimando uvas, festas em Évora, dançando com fantasmas de amores passados. Num entardecer no Mirador da Graça, com Lisboa aos pés, Mariana sussurrou: a traição imaginada nos uniu. Isabel beijou-lhe a mão, e o amor revelou tudo. Portugal, com saudades eternas, abençoava-as, laços mais fortes que o medo, tecidos em fado, arte e corações valentes.